Capítulo 1. O chamado da noite. Lucas sempre foi fascinado pelas histórias de seu avô, o velho Benjamim. Desde a infância, as noites na pequena casa de madeira, à beira da floresta, eram preenchidas pelas narrativas misteriosas e sombrias que o avô contava com um brilho nos olhos, como se os eventos descritos realmente tivessem acontecido. O fogo da lareira dançava enquanto o velho Benjamim falava de criaturas que habitavam a sombra e das lendas que circulavam pela vila há gerações. Por mais que Lucas fosse uma criança corajosa, esses contos sempre deixavam um calafrio em sua espinha. Contudo, ele não era apenas curioso. Ele adorava ouvir o avô, que parecia ter uma história diferente para cada noite, uma mais aterrorizante que a outra. Mas o tempo passou, e as visitas ao avô se tornaram mais espaçadas. Lucas cresceu, se afastando das noites de contos ao lado da lareira. A vida adulta e seus próprios problemas o afastaram da infância, mas, naquele inverno, ele decidiu retornar. O que ele não sabia era que aquele reencontro mudaria sua vida para sempre. Quando Lucas chegou à casa do avô, sentiu um arrepio ao perceber que algo estava diferente. O ar estava mais pesado, e a casa, antes aconchegante, agora parecia envolta em uma aura de mistério e tristeza. Benjamim estava mais fraco. Sua pele, que antes era cheia de vida, agora estava pálida, como se a energia tivesse sido drenada dele. Seus olhos, que antes brilhavam com intensidade, estavam turvos e opacos, como se algo estivesse muito além de sua compreensão. O velho homem parecia um espectro de si mesmo, e isso fez o coração de Lucas bater mais rápido. Vovô, está tudo bem? Lucas perguntou, tentando esconder sua preocupação, mas o velho Benjamim apenas balançou a cabeça, pedindo silêncio. Lucas, meu filho, a voz de Benjamim estava mais fraca, mas ainda carregava o peso da autoridade. Ele fez um gesto para o neto se aproximar. Hoje, você ouvirá minha última história, a última que posso contar. Lucas engoliu em seco, tentando disfarçar o medo crescente em seu peito. Ele sorriu, mas o sorriso parecia forçado. Não seja dramático, vovô. Você sempre tem uma história nova. Sempre. Mas Benjamim não sorriu. Seu olhar estava fixo em Lucas, e as mãos do velho estavam visivelmente tremendo. Ele pegou um pequeno caderno de couro envelhecido que estava sobre a mesa, a capa desgastada e as bordas gastas pelo tempo. Ele o acariciou com os dedos, como se tivesse um vínculo profundo com aquele objeto. Quando o avô falou novamente, sua voz estava carregada de um tom sombrio e urgente. Não, meu garoto, não é mais sobre histórias. Essas não são minhas. Elas são de nossa família. E agora, pertencem a você. Lucas franziu a testa. Nunca havia ouvido seu avô falar dessa forma antes. O que quer dizer com isso, vovô? Benjamim olhou fixamente para o caderno, antes de entregá-lo com uma calma que parecia fora de lugar. O velho parecia saber que o momento era inevitável. Esse caderno tem histórias que foram passadas de geração em geração. São lendas, sim, mas também são verdades que ninguém ousa contar em voz alta. E você, meu querido, agora carrega essa responsabilidade. Você precisa ouvir. Você precisa saber o que está por vir. Lucas hesitou por um momento, mas pegou o caderno com reverência, como se estivesse segurando algo sagrado. Ele abriu a primeira página, que estava amarelada e com marcas do tempo, e começou a ler em voz baixa. As palavras estavam escritas com uma caligrafia antiquada, fluida, mas com uma força que parecia quase sobrenatural. Quando a noite cai e a floresta sussurra, não é o vento que se ouve. São as almas perdidas, que aguardam quem se atreva a cruzar os limites do desconhecido. Os homens que se embrenham em suas sombras nunca retornam inteiros. Lucas olhou para o avô, que agora observava com um olhar penetrante, esperando que ele continuasse. O que é isso, vovô? Essa é uma dessas histórias antigas, não é? Uma lenda qualquer. Benjamim se inclinou para a frente, com um olhar grave. Não, Lucas. O que está escrito nesse caderno é real. O que você está lendo já aconteceu. Está acontecendo. O jovem sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou rir.
achando que tudo aquilo era apenas um jogo do avô, algo para fazê-lo ficar mais atento, mas algo dentro de si não conseguia afastar a sensação de que aquelas palavras tinham um peso muito maior do que ele imaginava. Vamos continuar, disse Benjamin, com um tom que deixava claro que ele não estava brincando. Lucas, embora hesitante, se concentrou novamente no caderno e, com a voz embargada, continuou a ler. O nome daquele homem era Elias. Ele era cético, um homem que nunca acreditou nas histórias dos mais velhos. Quando ouviu falar da floresta proibida, ele riu. Aquele lugar estava repleto de mitos sobre almas errantes e criaturas que caçavam os incautos. Mas ele não acreditava nessas coisas. Pensava que tudo era invenção dos antigos. E, numa noite escura de lua cheia, decidiu que iria provar que todos estavam errados. Lucas sentiu um arrepio profundo. Ele não sabia por quê, mas o nome Elias parecia ter algo de familiar. Aos poucos, ele foi adentrando a floresta. O caminho parecia claro, mas à medida que caminhava, o ar se tornava mais denso. Havia algo estranho, como se a floresta estivesse observando. E então, ele ouviu. Não foi um som de animais, mas algo profundo, algo que não vinha da natureza. Era um murmúrio, sussurros baixos que pareciam vir de dentro das próprias árvores. Elias ignorou, achando que era apenas sua mente brincando com ele. Lucas parou de ler por um momento, sentindo um peso nas palavras. Ele olhou para o avô. E então, vovô? O que aconteceu com Elias? Benjamin apenas sorriu, mas o sorriso não trazia conforto. Era uma expressão triste, como se ele soubesse algo terrível que Lucas ainda não entendia. Você vai saber no momento certo, meu neto. Mas, por agora, lembre-se de uma coisa: as respostas nem sempre são o que você espera. E algumas histórias você não quer que se tornem realidade. O vento lá fora uivou de forma intensa e, por um breve segundo, o silêncio tomou conta da casa. Então, como se uma força invisível tivesse tomado a sala, um som de sussurros cortou o ar. Lucas olhou para o avô, mas Benjamin já estava de olhos fechados, como se estivesse esperando, como se o som que ele ouviu agora fosse uma coisa que ele já conhecia. A noite apenas começava. Capítulo 2. O eco das sombras. O vento uivava lá fora com uma intensidade rara, como se estivesse tentando quebrar os limites da casa. O som das árvores balançando e os estalos da madeira sob o peso das intempéries pareciam se misturar aos sussurros que ainda ecoavam no ar, fazendo com que Lucas se sentisse cada vez mais inquieto. Ele olhou para o avô, que agora parecia adormecido, mas com um leve sorriso nos lábios, como se soubesse exatamente o que o neto estava sentindo. Aquele ambiente, abafado e pesado, carregava algo além da simples presença do vento ou do fogo da lareira. Era como se a própria casa, com seus móveis antigos e paredes de madeira gastas, estivesse viva e esperando por algo. Lucas, com o coração acelerado, desviou o olhar para o caderno. As palavras de seu avô ressoavam em sua mente. Algumas histórias você não quer que se tornem realidade. Ele hesitou, mas algo impulsionou a continuar. O medo o consumia, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade irresistível o movia adiante. Ele voltou os olhos para as páginas amareladas e começou a ler em voz alta, quase que sem querer. Ao adentrar a floresta, Elias sentiu a pressão do ar, como se algo estivesse fechando ao seu redor. O caminho que antes parecia claro agora estava emaranhado, com as árvores formando uma espécie de labirinto. Mas, obstinado, ele seguiu em frente, acreditando que aquilo era apenas fruto da sua mente. E foi então que ele percebeu: não estava mais sozinho. Lucas engoliu em seco. Ele sabia que aquele tipo de história não poderia ser apenas ficção, mas não conseguia evitar a sensação de que algo mais estava por vir. Ele continuou a ler, forçando sua voz a não trair o medo que começava a crescer em seu peito. Uma figura apareceu à sua frente. Primeiro, uma sombra tênue. Depois, ela se materializou, como se fosse formada pelas próprias trevas. Um vulto, magro, alto, com os olhos vazios e profundos. A criatura não se movia, apenas observava Elias. Seus olhos, ou melhor,
Os buracos onde os olhos deveriam estar pareciam penetrar sua alma, fazendo com que ele se sentisse exposto. O vulto não falou, mas havia algo em seu olhar que dizia tudo. Elias tentou se afastar, mas seus pés estavam presos ao solo, como se algo o impedisse de se mover. Lucas parou de ler e olhou para o avô. Benjamim estava acordado, mas sua expressão estava distante, como se ele estivesse revivendo aqueles momentos em sua mente. O velho parecia absorver as palavras com um cuidado meticuloso, como se as histórias que ele contava não fossem apenas lembranças, mas também avisos. Algo dentro de Lucas dizia que ele não deveria continuar, que havia algo de errado nisso tudo. Mas, mais uma vez, sua curiosidade era maior que seu medo. Ele forçou os olhos a voltar para o caderno e continuou. Elias começou a recuar, mas o vulto fez um movimento repentino, como se estivesse atraindo a energia de todas as sombras ao seu redor. Foi então que Elias ouviu a voz, não vinda da criatura, mas de algum lugar acima dele, como se o próprio vento estivesse falando. Você deveria ter acreditado, disse a voz. Agora é tarde demais. Lucas engoliu em seco. Aquela última frase parecia quase uma sentença, e uma sensação gelada tomou conta de seu corpo. Ele olhou novamente para o avô, mas Benjamim continuava em silêncio, com os olhos fixos no caderno. A atmosfera ao redor deles estava ficando ainda mais tensa, como se as paredes da casa começassem a se fechar. O fogo na lareira tremeluziu, criando sombras distorcidas nas paredes. Vovô, Lucas começou, mas Benjamim o interrompeu com um gesto. Continue, garoto. Você precisa ouvir. A história não acabou. Lucas, sem entender completamente, voltou a ler. O vulto avançou, não com pressa, mas com uma determinação calma. Seus movimentos eram fluidos, quase etéreos. Quando Elias tentou gritar, sua voz falhou, como se fosse engolida pelo próprio ar. O medo tomou conta de seu corpo, mas ele não conseguia mais se mover. Seus músculos estavam rígidos, como se a terra sob seus pés estivesse prendendo. A criatura se aproximou e, com um gesto suave, tocou o rosto de Elias. O toque foi frio, gelado, e parecia atravessar sua pele, chegando até seus ossos. Elias sentiu a dor se espalhando por todo o corpo, mas a criatura não parecia se importar. Ela olhou diretamente em seus olhos e sorriu, um sorriso largo, distorcido, como se estivesse zombando da alma do homem. Lucas parou novamente e olhou para o avô, buscando uma explicação. Benjamim, no entanto, não disse nada. Ele apenas assentiu, como se estivesse confirmando que tudo o que estava sendo lido era real. O jovem sentia uma pressão crescente no peito, como se algo estivesse se arrastando para dentro de sua mente. As palavras que ele acabava de ler pareciam estar se tornando parte de sua própria realidade, e isso o aterrorizava. Ele não queria acreditar naquilo, mas o medo estava começando a ganhar terreno. Elias tentou gritar, mas não conseguiu. Sua boca estava seca, seus olhos lacrimejando de tanto medo. E foi nesse momento que ele percebeu. Ele não estava mais sozinho na floresta. Outras figuras surgiram das sombras, em silêncio. Elas não tinham formas definidas, mas seus olhos eram os mesmos, vazios e profundos. Eles estavam ali, observando, esperando, como se a presença de Elias fosse apenas uma desculpa para a verdadeira caça. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O caderno parecia pulsar nas suas mãos, como se as palavras escritas ali tivessem vida própria. Ele virou a página, desejando não encontrar o que mais estava por vir, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. Elias caiu de joelhos, incapaz de suportar o peso do que estava acontecendo. Ele olhou para o céu, mas não havia estrelas. O breu o engoliu, e ele entendeu, finalmente, que não havia mais como escapar. O vento sussurrava em seus ouvidos, as sombras dançavam ao seu redor, e então tudo ficou escuro. Ele desapareceu, como se nunca tivesse existido, e a floresta, mais uma vez, se calou. Lucas fechou o caderno com um movimento brusco. Seu corpo estava tenso, e o silêncio que se seguiu foi sufocante. O avô ainda observava, mas não disse uma palavra. Os dois ficaram ali, em silêncio,
com a casa imersa em uma quietude profunda e pesada. O vento lá fora ainda rugia, mas agora parecia mais distante, como se as próprias forças da natureza estivessem recuando. Vovô, isso não é só uma história. É? Lucas perguntou, a voz falhando um pouco. Benjamin sorriu tristemente e fez um gesto para o neto guardar o caderno. Não, meu filho, isso não é só uma história. Mas, como eu disse, algumas respostas nem sempre são as que você espera. E algumas coisas, certas coisas, você não pode mudar. Lucas olhou para o caderno, mas não disse nada. A noite havia se tornado mais escura, mais densa. Ele sentia que algo estava se aproximando. Mas o quê? O que aquela história significava para ele? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. E assim, a noite continuou, e Lucas ficou ali, com os olhos fixos no caderno, sabendo que havia algo maior à espreita na escuridão. Capítulo 3. A agenda do vovô. Lucas não conseguia mais relaxar. A noite parecia mais densa do que qualquer outra que ele já havia vivido. Aquelas palavras lidas no caderno martelavam em sua mente e não se afastavam, como se as sombras da história de Elias estivessem, de alguma forma, se misturando à realidade da casa onde ele estava. O vento ainda uivava, mas agora parecia mais sombrio, mais predatório. Ele olhou para seu avô, esperando encontrar algo familiar, alguma explicação, mas os olhos de Benjamin estavam mais opacos do que nunca. A chama da lareira crepitava, lançando sombras que se moviam nas paredes, mas nenhuma delas parecia natural. Elas pareciam ter vida própria, como se estivessem respirando, observando. Lucas desviou o olhar rapidamente e se concentrou no velho, esperando que ele quebrasse o silêncio. Benjamin, porém, estava em seu próprio mundo. Ele não parecia ter pressa de falar. As rugas em seu rosto estavam mais profundas e sua respiração estava mais ofegante. De repente, ele se inclinou para a frente, com as mãos trêmulas, pegou o objeto de sobre a mesa. Lucas observou, atento, enquanto o avô retirava algo de dentro de um compartimento secreto de um velho baú de madeira. Era uma agenda, feita de couro escuro, com detalhes dourados que pareciam ter sido polidos ao longo dos anos. Não era apenas uma agenda comum, mas algo que carregava uma aura de mistério, algo que se sentia desde o momento em que o avô a tocou. Lucas, a voz de Benjamin falhou um pouco antes de ele continuar. Esse é o último legado que posso te deixar. Eu guardo muitas histórias, mas a verdadeira história começa com esta agenda. O jovem olhou para a agenda com cautela. Algo nela não parecia certo. Ele se levantou, um impulso involuntário de medo dominando seus movimentos. O velho, percebendo a hesitação do neto, sorriu fracamente. Não tema, meu garoto. Mas você precisa entender que esta agenda contém não só histórias, mas a chave para aquilo que a nossa família realmente carrega. Lucas olhou mais de perto. A capa da agenda estava desgastada, mas ainda exibia certos símbolos, como se fosse algum tipo de código. Ele olhou para o avô, buscando por mais explicações, mas Benjamin se limitou a apontar para o objeto. Abra, e você entenderá o que quero dizer. Com uma mistura de apreensão e curiosidade, Lucas tomou a agenda nas mãos. Assim que a abriu, um cheiro de papel envelhecido invadiu suas narinas. As páginas estavam bem conservadas, mas o conteúdo era peculiar. Não era apenas escrito em letras comuns, mas em uma caligrafia que Lucas não conseguia identificar de imediato. Ele tentou acompanhar as palavras, mas elas pareciam ter um ritmo próprio, como se estivessem se movendo em uma cadência que ele não conseguia compreender. Ele então virou as páginas com mais cuidado. Alguns trechos estavam marcados com tinta vermelha, outros com anotações feitas em lápis, como se o próprio Benjamin tivesse atualizado a agenda ao longo dos anos. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a última página, a qual estava coberta por uma espécie de selo dourado que parecia ter sido aplicado com muito cuidado. — O que é isso, vovô? Lucas perguntou, seus dedos tremendo ao tocar o selo. Benjamin olhou para o neto, com uma expressão grave no rosto, como se o peso daquilo tudo estivesse finalmente caindo sobre ele. — Isso,
Lucas, é algo que eu te dei para te proteger, para te preparar. Mas, mais importante, é um sinal de que a história que você começou a ler não é apenas uma história qualquer. Ela é real. As coisas que você está vendo e sentindo, elas estão ligadas à nossa linhagem, ao nosso destino. O velho sorriu, mas o sorriso estava vazio, como se ele estivesse se despedindo de algo que já não existia mais. O que está acontecendo aqui? Lucas quase gritou, sua mente atordoada. Ele estava começando a entender que as palavras que o avô havia dito antes sobre não buscar respostas agora tinham um peso muito maior. Benjamin suspirou e se recostou na cadeira, parecendo lutar contra o peso da vida que se esvaía dele. Lucas, você está vendo tudo errado. A agenda não é uma história qualquer, é um vínculo. Cada relato, cada palavra é um aviso. A sua linha de sangue está entrelaçada com forças antigas. Isso é algo que nossa família carrega há gerações. Os acontecimentos que você leu, tudo o que está vendo, são apenas pedaços de um ciclo que nunca se quebrou. Lucas sentiu seu coração bater mais rápido, mas não soube como reagir. A atmosfera da casa estava mais tensa, como se as próprias paredes estivessem se fechando sobre ele. Ele sentia o olhar penetrante de seu avô, mas não conseguia entender o que aquilo significava. O que ele deveria fazer com aquela agenda? O que ele deveria fazer com tudo aquilo que estava se revelando? Eu não entendo, Lucas murmurou. Benjamin fez um gesto lento para que ele abrisse a última página da agenda. Quando Lucas obedeceu, uma sensação estranha o invadiu, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele leu as palavras da última página em silêncio. A floresta está sempre observando. As sombras que nela habitam nunca se afastam. E a verdadeira história não é a que está escrita, mas a que se revela na escuridão. Um calafrio percorreu o corpo de Lucas. Ele olhou para o avô, mas Benjamin já não estava mais ali, pelo menos não da mesma forma. Seus olhos, antes nublados, estavam agora fixos, penetrantes. A figura do velho parecia ter se transformado em algo mais, como se fosse uma entidade que estava ali, mas não era mais humana. Vovô? Lucas tentou, sua voz falhando. Benjamin, com o olhar que estava além da compreensão de seu neto, fez um movimento lento e disse: não confie em tudo que lê. A história que começa aqui é a história que você não pode esquecer. Agora, ela é sua. Com essas palavras, o avô de Lucas desceu os olhos para o caderno que parecia pulsar em sua mão. Ele o segurou com firmeza, como se fosse o último pedaço de algo que ele queria preservar. Mas a expressão em seu rosto indicava que ele já estava se despedindo. A lareira estalou mais uma vez, a chama esticando-se para o alto, criando sombras distorcidas no ambiente. Lucas observou a figura do avô, agora em um estado quase etéreo, e sentiu uma pressão em seu peito, como se o peso daquilo que ele acabará de descobrir fosse mais do que ele podia suportar. Mas o avô não disse mais nada. Ele olhou para o neto uma última vez e então se retirou para o escuro da casa, desaparecendo nas sombras, como uma visão que nunca poderia ser completamente compreendida. Capítulo 4. O peso das sombras. Lucas ficou imóvel, ainda segurando a agenda nas mãos, como se ela fosse a única coisa que conectava a realidade. A casa parecia ter mudado ao redor dele. Cada sombra, cada estalo nas madeiras envelhecidas, fazia seu coração acelerar. O cheiro do couro da agenda parecia mais forte, como se o objeto estivesse vivo, como se as palavras que ali estavam escritas tivessem o poder de mudar o próprio espaço à sua volta. Ele olhou ao redor, buscando a figura de seu avô, mas tudo que encontrou foi o silêncio ensurdecedor da casa. Ele tentou chamar por Benjamin mais uma vez, mas sua voz soou estranha, distante. O avô já não estava ali. Ele não estava mais naquele lugar. E Lucas sabia disso, mesmo sem entender o que havia acontecido. A casa parecia mais vazia agora, como se uma presença tivesse desaparecido, mas deixado para trás uma marca indelével. Ao se aproximar da lareira, o jovem sentou-se, tentando organizar seus pensamentos.
As palavras do avô ecoavam em sua mente. A história que começa aqui é a história que você não pode esquecer. E, por mais que tentasse afastar esse pensamento, ele sabia que não poderia. Aquela agenda, aquelas histórias, tudo que havia lido até ali, agora fazia parte dele. Ele não podia simplesmente virar as costas e esquecer. Então, ele abriu a agenda novamente, sentindo uma estranha urgência de continuar. A página que estava diante de seus olhos parecia convidá-lo, chamá-lo para algo que ele não conseguia definir. As palavras estavam mais escuras do que antes, como se o texto tivesse se intensificado, como se algo estivesse se desenrolando diante dele, algo além de sua compreensão. Com um suspiro profundo, Lucas começou a ler. No coração da floresta, onde as árvores sussurram e o vento nunca para de se mover, existem aquelas que chamam a si as almas perdidas. Elas são as filhas da escuridão, as que habitam as profundezas do desconhecido. São antigas, mais antigas do que qualquer história que você já tenha ouvido. Elas não envelhecem, não morrem, mas se alimentam do medo. E os que se atrevem a entrar em seu domínio se tornam parte delas. O coração de Lucas disparou. Aquela passagem parecia mais do que uma história. Parecia um aviso. Ele virou a página com pressa, mas o texto a seguir o fez congelar. Não era como as palavras anteriores. Não havia metáforas ou alegorias. Era direto, e ainda assim, ele sentiu o peso de cada palavra como se fossem lâminas afiadas. Elias, o homem que desafiou a floresta proibida, viu que não deveria. Ele ouviu as vozes e viu as sombras, mas havia algo mais que ele não compreendeu. Ele não era o primeiro a desaparecer, e não seria o último. Os olhos vazios de seres antigos o seguiram, e sua alma foi tomada. Mas o que Elias não sabia era que ele se tornaria o guia para os próximos que chegassem. Ele se tornaria parte da floresta. Lucas sentiu uma náusea crescente enquanto lia, e antes que pudesse continuar, uma onda de cansaço o dominou. Ele fechou a agenda com um estalo seco e a colocou de lado, tentando afastar o mal-estar que estava tomando conta de seu corpo. Mas a casa, a lareira, as sombras nas paredes, tudo parecia intensificado agora, como se o ambiente estivesse mudando a narrativa daquelas palavras. Foi quando ele ouviu, pela primeira vez, o som que tanto temia. Um sussurro, baixo e distante, como se alguém estivesse tentando chamar seu nome. Ele se levantou rapidamente, olhando ao redor. Nada. Mas o som se repetiu, mais forte, mais claro. Um chamado vindo de algum lugar nas sombras. Ele não sabia se deveria seguir aquele som ou fugir, mas algo dentro dele, uma curiosidade irresistível, o fez se aproximar da janela. Lá fora, a noite estava mais densa, mais ameaçadora. O vento soprava mais forte agora, batendo contra as janelas com uma força incomum. Lucas afastou a cortina com cautela, e foi quando viu, no campo em frente à casa, uma figura, uma silhueta, alta, esquelética, com os olhos vazios, como os de Elias na história. O jovem deu um passo atrás, mas não teve tempo de reagir. A figura parecia se mover na direção da casa, com passos lentos e arrastados. O medo, aquele medo visceral, tomou conta de Lucas. Ele não sabia o que era aquilo, nem o que queria, mas sabia, com uma certeza angustiante, que o que quer que fosse, não estava ali para fazer amizade. Ele pegou a agenda novamente, tentando, sem sucesso, controlar os tremores nas mãos. Os olhos da figura fora da janela estavam agora fixos nele. O jovem sentiu uma sensação de desespero. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a verdade era que ele estava sendo puxado para algo que não poderia controlar. Ele precisava entender o que era aquele ser, o que ele queria, e o que tudo isso tinha a ver com a história que o avô havia lhe contado. As páginas da agenda tremiam em suas mãos, como se quisessem se abrir sozinhas. Ele, sem poder resistir, deixou que a agenda se abrisse novamente, desta vez nas páginas finais. Lá, uma nova história o aguardava, e mais uma vez ele sentiu o peso de suas palavras. Elias se tornou o guardião da floresta, não por escolha, mas por necessidade. Seus olhos vazios se tornaram os olhos da noite.
Ele começou a ver o que estava além do visível. Ele sentia as almas daqueles que cruzavam o limite da floresta antes que pudessem perceber. Ele os guiava para o seu destino, o mesmo destino que ele havia encontrado. Lucas sentiu seu corpo tremer. A figura fora da janela já estava mais próxima. Ele podia ouvi-la, respirando pesadamente, como se estivesse esperando que ele fizesse algo. E, sem saber por quê, o jovem sentiu que a história de Elias não havia acabado, que ele estava prestes a se tornar parte de algo maior e mais perigoso. A lareira estalou, as chamas dançaram, mas a luz parecia vacilar. O jovem, em um impulso de desesperada compreensão, se levantou e correu até a porta. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma sombra se projetou contra o vidro da janela. A figura estava ali, tão perto que Lucas pôde sentir seu frio congelante. O que ele faria agora? A agenda em suas mãos parecia pesada demais. Ele não sabia mais se estava no controle de sua própria história, ou se agora era apenas mais uma peça em um jogo maior, uma história que ele não poderia escapar. Capítulo 5. A última trilha. Lucas estava em um estado de pânico absoluto. O ar ao seu redor parecia pesadamente carregado com uma energia que ele não conseguia compreender, mas que o envolvia de maneira sufocante. A sombra, agora claramente visível, estava tão próxima que ele sentia a frieza penetrante de sua presença, uma presença que o fazia gelar até os ossos. Cada respiração de Lucas se tornava mais difícil, como se o ar estivesse se tornando mais rarefeito, ou talvez fosse o medo que estivesse tomando conta dele. Ele olhou desesperadamente ao redor, buscando uma saída, uma explicação, algo que pudesse fazer sentido de tudo aquilo. Mas a casa estava cada vez mais estranha. As paredes pareciam se fechar, a luz da lareira oscilava de maneira frenética, como se quisesse apagar, como se fosse a única coisa impedindo as sombras de tomarem completamente o controle daquele ambiente. A figura estava agora dentro da casa, atravessando o vidro da janela, como se a barreira física fosse irrelevante para ela. Lucas queria gritar, queria correr, mas algo impedia. Algo dentro dele o dizia que ele estava preso. Preso em algo que ele não compreendia. Algo que seu avô, Benjamin, sabia há muito tempo. Na sua mente, as palavras do velho ecoavam, sussurradas com um tom de desesperança. Essas histórias não são apenas histórias, Lucas. Elas são mais do que isso. Elas são um legado, uma maldição. O jovem, tremendo, pegou a agenda mais uma vez, folheando com os dedos suados, até que se deparou com as últimas páginas. Elas estavam escritas de forma frenética, com uma caligrafia mais apressada, mais angustiada. Era como se a própria agenda estivesse apressada, como se ela também estivesse tentando escapar de algo, ou talvez tentando alertá-lo. Ele leu, com um nó na garganta. A escuridão não é apenas a ausência de luz. A escuridão é a presença do que não pode ser visto, do que não pode ser tocado, mas que pode ser sentido. E quando você entra em seu domínio, não há mais volta. Você será guiado como um servo, e sua alma se perderá, tal como os que vieram antes de você. Lucas sentiu um calafrio correr por sua espinha. As palavras não faziam sentido, mas ao mesmo tempo, ele as sentia, como se o destino de Elias e dos outros que se perderam na floresta estivesse agora ligado ao seu próprio. Ele não sabia mais o que era real e o que era fruto de sua mente perturbada, mas uma coisa ele sabia com certeza: ele precisava entender até o fim. Foi quando o som chegou novamente, aquele sussurro, mais forte agora, mais claro, quase como uma voz que chamava. Ele levantou a cabeça e viu a figura parada diante dele. Era imensa. Seu corpo parecia se esticar e se retorcer de forma antinatural. Seus olhos vazios como abismos, os lábios tremendo com palavras que ele não podia compreender. A criatura não era mais uma sombra. Agora, ela tinha uma forma que ele podia ver, sentir e, mais do que tudo, temer. A figura estendeu uma mão esquelética, seus dedos longos e tortos se esticando em direção a Lucas. O jovem tentou recuar, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se a própria casa estivesse impedindo de se mover. Ele olhou para o lado, buscando uma fuga, mas não havia mais saída. A porta estava fechada,
as janelas lacradas, e a figura estava mais próxima agora, tão perto que ele podia sentir o frio de sua presença, tão perto que ele podia ver o vazio em seus olhos. Elias. A voz da criatura foi baixa, quase um sussurro, mas estava clara como cristal. Você me pertence agora, assim como os outros antes de você. Lucas não conseguiu mais controlar a respiração. Ele sentia sua garganta apertar, como se algo estivesse sufocando, uma pressão crescente que o fazia tonto. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. A figura parecia mais viva a cada momento. Seus olhos, aqueles olhos vazios, se fixaram nele, e Lucas sentiu uma conexão, uma ligação estranha e indescritível. Ele sentiu como se estivesse vendo através deles, como se estivesse se tornando parte de algo muito maior do que ele mesmo. Foi nesse momento que a agenda se abriu novamente, com um estrondo que fez o jovem saltar para trás. As páginas se viraram sozinhas, parando em uma última folha, marcada com tinta vermelha, como se tivesse sido escrita recentemente. Ele se aproximou, com a visão embaçada, tentando entender as últimas palavras que seu avô havia deixado para ele. Quando a noite se estende e o vento sussurra seu nome, você terá a escolha: lutar ou ser tomado. Não há mais tempo, Lucas. A escolha será a sua. A agenda caiu de suas mãos, e o jovem olhou para a figura à sua frente. As palavras de seu avô ecoaram em sua mente, mas ele não sabia o que aquilo significava. Não sabia o que significava lutar contra aquilo, ou como escapar. Ele já estava tão profundamente imerso na história, tão enredado nas sombras, que sentiu que sua própria alma estava sendo consumida, dilacerada entre o que era real e o que era parte daquelas histórias antigas. A figura sorriu, um sorriso cruel e distorcido, e, num movimento rápido, ela estendeu a mão, envolvendo Lucas em um abraço gelado. A escuridão tomou conta de tudo, como uma onda que se espalha pela praia, inundando tudo que havia antes. Ele sentiu sua visão se turvar, sua mente se distorcer. E, quando a luz da lareira finalmente se apagou, o silêncio absoluto tomou conta da casa. Não havia mais Lucas. Esse é o fim da história, o desfecho de tudo o que Lucas viveu. Agora, ele se torna parte da própria lenda, a lenda que ele nunca acreditou, mas que de alguma forma ele foi escolhido para viver. A história de seu avô, de Elias, de todos aqueles que se perderam, agora fazia parte dele também. E a agenda, agora vazia, aguardava o próximo nome. Epílogo, o legado das sombras. A casa de Benjamim ficou silenciosa. O vento lá fora uivava como se estivesse lamentando a perda. Os fios de cabelo que ainda estavam na cabeça do velho estavam agora alinhados com os ventos gélidos da noite, que pareciam trazer consigo um presságio de desespero. A lareira, que antes ardia com suas chamas dançantes, estava agora apagada, sua luz há muito se extinguindo. Benjamim já não estava lá, ou talvez estivesse, mas não da maneira como todos o conheciam. Quando notícia da morte de Lucas se espalhou pela vila, ninguém se atreveu a questionar os rumores. Havia algo sinistro naquele lugar, algo que a própria natureza parecia querer manter escondido. Eles diziam que a floresta tinha reclamado mais uma alma, que o jovem se perderá nas sombras, assim como tantos outros. Mas os mais velhos, aqueles que ainda lembravam das histórias contadas à beira da lareira, sabiam que havia mais em jogo do que simples coincidências. Na casa, as coisas não estavam tão simples quanto pareciam. O caderno, agora vazio, jazia sobre a mesa. As páginas já não contavam mais histórias, mas as marcas de tinta vermelha que cobriam as últimas páginas ainda pareciam pulsar, como se estivessem à espera de algo ou alguém. A última palavra escrita na agenda, que Lucas não teve tempo de ler, estava gravada nas mentes dos mais velhos da vila. O próximo virá, e o ciclo começará novamente. Benjamim havia cumprido seu papel, mas o que ele sabia, o que ele temia, não era apenas o fim. Era o início do ciclo eterno das sombras que o caderno representava. Ele sabia, de maneira amarga, que as histórias não eram apenas histórias, eram maldições, eram legados de um outro mundo, um mundo que estava apenas à espera de mais almas para alimentar sua escuridão.
Na pequena vila, as noites se tornaram mais pesadas, as sombras mais densas. Os sussurros da floresta se intensificaram. As pessoas começaram a evitar o velho caminho que levava até a casa de Benjamin. Alguns diziam que podiam ouvir o som de passos vagos, ecoando pela estrada deserta. Outros, mais supersticiosos, começaram a contar histórias sobre um homem velho, com uma agenda cheia de segredos, que ainda rondava os arredores, como se estivesse esperando por alguém. E, conforme o tempo passou, algumas pessoas começaram a desaparecer, assim como Lucas. A cada mês que se passava, as histórias se tornavam mais vívidas, mais reais. O caderno, a agenda, não era mais apenas um objeto. Ele era um elo entre o mundo dos vivos e o reino das sombras. Mas, ao longo dos anos, uma coisa se manteve constante. Ninguém jamais se atreveu a abrir a casa de Benjamin novamente. O vento continuava a uivar, as sombras a se estender, e o medo, embora silenciado, nunca desapareceu. O último conto do velho Benjamin havia sido contado, e agora ele pertencera a Lucas. E Lucas, ao tomar o caderno, tinha aceitado a herança. A maldição estava ali, viva, pulsando, aguardando o próximo a sucumbir à sua atração. O ciclo, no fundo, nunca terminou. Ele só foi adiado, esperando, talvez, a próxima geração, ou um novo rosto para dar continuidade à história. Com o tempo, as palavras de Benjamin, suas advertências e suas histórias se tornaram lendas. Lendas que eram contadas nas sombras da lareira, à medida que o ciclo se repetia. Cuidado, meu filho! A voz de Benjamin ecoou através do tempo. As histórias não são apenas histórias. Elas guardam algo que não devemos esquecer. E assim, com o último suspiro da vila e o cair da noite, a casa de Benjamin permaneceu intacta, como uma cápsula do tempo, guardando o segredo de uma história que nunca realmente teve um fim. A escuridão que pairava sobre o lugar era tão imensa quanto o próprio legado do velho. Talvez, algum dia, outra pessoa encontrasse a agenda e a próxima história começasse. Mas até lá, o silêncio prevaleceria, com um único aviso pairando no ar. As sombras esperam, e elas nunca esquecem. Este epílogo encerra o ciclo de mistério e terror envolvendo Lucas, o legado do avô Benjamin. O mal que ele encontrou em sua jornada não foi destruído, mas apenas transferido, e o terror continua a se expandir, esperando pela próxima vítima. As lendas, as histórias e o mal que se esconde em cada palavra permanecem imortalizados, prontos para serem contados mais uma vez. Este é o fim da história, mas como sabemos, em muitas lendas, o fim nunca é realmente o fim. O ciclo continua, e novas histórias aguardam para serem contadas.